Nesse interim os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Então disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos, vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E dessarte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é semeador e o outro é o ceifeiro. Amados, a gente vem comunicando vocês aqui, em tudo que se prega dentro da igreja, né? Que teologia não se discute com ideias, nem com pensamentos. Teologia é uma ciência, teologia é um decreto, e o entendimento ali que Deus é autor daquele conteúdo. Tá? Um exemplo disso que eu costumo usar em seminário: o homem é um decreto. Ele é uma composição, ele é um trabalho, ele é uma organização, né? Vamos dizer, um elemento que testemunha a soberania, a imutabilidade desse Deus, como também a sua perfeição de não só fazer o homem, né, de trazer o homem à existência para exercer funções, como também isso, não permitir que ele seja alterado. Então, na criação, Deus deixou assinalado em cada coisa que ele criou essas leis inalteráveis que pregam a vontade, que pregam a soberania, que pregam a imutabilidade, que muitos não conseguem enxergar. Que diríamos que ali mesmo, dentro da criação, existe ali uma realidade. O homem pode vir até desrespeitar essas normas, mas está sujeito a elas. E muitas delas não podem ser alteradas. Entendeu? Então isso segue para o Evangelho também. Na encarnação do Cristo, eu vou tratar isso hoje aqui, ele deixou explícita essa realidade, né? De que aqueles que queiram, por meio dele e da obra dele, chegar a Deus, precisam entender que existe uma doutrina. E que isso não vai ser feito como o homem quer, do jeito como o homem quer, da forma como esse mundo é tocado. Pô, pastor, isso soa muito radical, mas existe o certo e o errado. Esse é o ponto. Existe o que é dele e existe o que não é dele. A filosofia entende o seguinte: olha, nós podemos discutir ideias, nós podemos discutir pensamentos e até mesmo isso, elaborar um Deus que agrade o homem. Então, nosso entendimento é, a teologia censura isso, repudia isso, que a partir do momento em que o homem passar a falar por Deus e carregá-lo nas costas, ele não é Deus, certo? A partir do momento que este Deus passar a se sujeitar a homens e servir aos homens sem vontade, sem caráter, sem decreto, sem princípio, sem norma, sem propósito, ele não é Deus, ele é uma criação, ele é uma ficção. E religião, ela foi trabalhada numa ciência filosófica, tá? Já Evangelho, como eu já falava aqui, na encarnação, ali, Deus é Ele mesmo pelo Filho. E a expressão, a atividade messiânica de Jesus é vista por nós como um decreto. Então aqui nesse texto, Jesus ele entra nesse mérito, né? Da legitimação do pensamento no que diz respeito à revelação. E eu me refiro à revelação de Deus, que estava ali nele, e ele também, mesmo como filho do Altíssimo, também estava sujeito. Aí ele entra aqui, nesse detalhe, que eu queria chamar a atenção dos irmãos, porque os discípulos ali, depois que Jesus havia conversado com a samaritana e se deslocado ali, né, daquele testemunho, daquele acontecimento, os discípulos se sensibilizam pelo Senhor para querer exatamente nutri-lo, ou demonstrar certo afeto, cuidado e zelo, pedindo para que ele comesse. O Senhor reverte isso para querer ensiná-los, porque eles estavam ali na condição de discípulo. Primeira coisa estampada aqui nesse texto, que ele não tinha vínculo com aqueles homens, afetivo, emocional, social,
político, seja lá como você quiser entender. O vínculo dele com aqueles homens era a fé. A igreja foi construída assim. A igreja dele foi edificada dentro desse discipulado, e o entendimento ali que a relação e a unidade que existiam entre ele e Cristo era a unidade na fé. Não era a unidade dos interesses, não era a unidade dos pensamentos, nem da vontade pessoal de cada um ali. O Cristo estava sujeito, e aqueles que estavam ali posicionados a servi-lo também. O entendimento é que isso aqui serve de padrão para aqueles que vierem depois. Para chegar exatamente a este parecer, a esse entendimento. Se nós formos repetir o acontecimento do Cristo e daquela igreja no que nós estamos querendo viver com Deus agora, não vai poder ser diferente. E se você fizer diferente, você corre risco para cair num fracasso, de não se salvar, de não receber a graça e de não receber a misericórdia. Você quer correr esse risco? Isso é um problema seu. E como eu disse, que nem a homoafetividade, você quer quebrar os padrões da determinação de Deus, de como Ele queria que você existisse, você até pode, mas há consequências. Porque você está transgredindo uma vontade dele direta no que diz respeito às suas decisões. Então você até pode transformar, né, no que você queira, no que diz respeito ao que é original, mas você vai ter consequências em relação a isso. Mesmo que a lei te acoberte, mesmo que o mundo te apoie, existe um juízo e você vai prestar conta, como tudo no que diz respeito à vontade de Deus, tá? Então aqui eu vou fazer a divisão. Jesus, quando ele entra no mérito do discipulado, ele faz aqui algumas ressalvas. Primeiro, que a vontade do Pai, para ele era sustento, era a base da prioridade. E a prioridade ali para ele era a missão. Ele segue, pede urgência na missão para aqueles que estavam lá, porque a salvação que tinha chegado por ele, ele tinha pressas de que ela fosse testemunhada pelos discípulos. E lança uma outra prioridade, a preocupação de que aquela missão que se iniciou por ele estendesse pela igreja e ela o representasse também como prioridade. Terceiro aspecto que Jesus ele fala aqui, da cooperação com a obra dele. E que ele entra no mérito que ali cooperar, semear, ali era um dever para todo aquele que estava posicionado na condição de um discípulo. Eu queria pontuar aqui só um detalhe sobre isso, da cooperação, de servir a Cristo, de cumprir missão, e o Senhor colocando aqueles homens como um dever, que muitos de vocês já ouviram nas igrejas dizerem o seguinte: olha, existe um chamado pessoal para cada um no que diz respeito a ministério. O entendimento aqui é que esse chamado já foi dado, e pregar é um dever, testemunhar é um dever, não é uma repartição, não é uma função de um, tá? Ou de alguém especial. Não é uma repartição hierárquica da igreja, não. Todos dentro da igreja de Cristo são pregadores. Todos eles se posicionam nesse dever de testemunhar e anunciar a verdade dele. Que ele está imputando àqueles homens a responsabilidade. Entendeu? Ah, mas eu acredito que Deus possa chamar alguém para um nível maior do que isso, pastor. Então espera. Quem vai dar esse cargo para você vai ser a igreja. Eu estou falando de responsabilidade. É diferente. E um quarto aspecto, o Senhor ele entra no mérito da escassez dos ceifeiros. Quando o Senhor ele entra nesse mérito aqui, muitos, o campo é grande, né? Mas os ceifeiros são poucos, ele está entrando no mérito aqui exatamente da realidade que ele já vivia. Que vocês sabem da história, que muitos se prontificaram a segui-lo, mas o abandonaram. E ali o Cristo termina a missão dele aqui na terra, com 12 e um ainda o traiu. O entendimento ali é que ele trabalhou, discipulado, mas sem compromisso, sem o encargo de gerar números. Ele queria que aqueles que ficassem e fossem provados para ficar por amor e fé, fossem leais,
fossem verdadeiros, fossem sinceros e estivessem confirmados debaixo de uma sujeição em relação a Ele. A igreja ali começou sem nenhuma obrigação com números, com dados, mas com qualidade no discipulado. Bom, nós vamos enfrentar essa escassez? Nós estamos enfrentando. E não somos diferente dele, nem melhores do que ele, do que o próprio Cristo. Que se ele terminou a carreira dele com 11, porque um ainda traiu, nós temos alguma coisa do que reclamar aqui? O entendimento é que quando a gente entra nesse método do discipulado, a gente não está querendo gerar profissional. Ou isso, oradores. Não. Quando nós entramos no método discipulado, do que eu estou falando aqui, nós queremos a procura daqueles que vão se posicionar a falar de Cristo de maneira leal, bíblica e legítima. Santo você não vai encontrar. Mas nós precisamos, pelo menos, nos deparar com aqueles que têm essa prontidão de preservar a obra do Cristo naquilo que falam, naquilo que comunicam, naquilo que dizem. Tendo em vista que eu disse aqui, teologia é uma ciência que não cabe tradição, não cabe ideia, não cabe razões. É um decreto. Então muitos de vocês estão sendo provados nesse caráter, certo? De ter esse posicionamento apologético, firme. Foi o que Jesus disse? Não. Se não foi, nós abominamos. Foi o que ele testemunhou? Não, não foi o que ele testemunhou. Então nós não podemos considerar cristão. Então quando vocês ouvirem alguém dizer, não, isso é muito extremo, isso é muito radical, isso não serve, desqualifica essa pessoa. Porque ela nunca teve interesse de conhecer Deus de maneira verdadeira. E muito mais isso, interesse de servir a Cristo de forma legítima. Ela entrou na igreja por alguma razão, que logo vão descobrir. Como muitos se tornam pastores, pregadores, e você sabe para quê? Para serem gestores, para serem empresários, para explorar a fé dos outros, como nós estamos vivendo o dia de hoje. Mas é minoria e sempre será aqueles que honram. Então a gente não tem a estimativa e a perspectiva de que esse número, né, de fiéis cresça. Não, mas temos o dever de que aqueles que ficam para ser tenham qualificação, tenham descrição, sejam convertidos, sejam crentes, sejam bíblicos naquilo que expressam sobre fé. Ok? E volto a dizer aqui, não se trata de um cargo, não se trata de uma profissão. Se trata disso, do que ele merece de nós. Respeito, lealdade e fidelidade que muitos de vocês não souberam dar, porque deram aos homens.